A necessidade de proteger um mamífero aquático que quase desapareceu do Brasil. A ariranha, conhecida como lontra gigante, só ocorre na América do Sul. Durante o século XXI, esse animal foi vítima da matança sem controle na Amazônia. A caça intensa atendia ao mercado internacional de peles de luxo, especialmente dos Estados Unidos e da Europa. Atualmente, a ariranha é protegida pela legislação ambiental brasileira. A espécie se recuperou, mas o passado deixou marcas e ela ainda é considerada ameaçada. A maior população de ariranhas do país está no Pantanal, mas ela já sofre o impacto do aumento do turismo com a movimentação de barcos e principalmente com as mudanças climáticas. Os rios do bioma enfrentam secas extremas, o que pode reduzir a qualidade de peixes para a espécie. ONGs como o Projeto Ariranha trabalham para fortalecer a conservação desses animais e dos ecossistemas e buscam conhecer mais sobre a espécie e melhorar a convivência humana. Para dar suporte às ações de preservação, cientistas e ambientalistas elaboraram um livro que resume o que se sabe sobre a biologia, ecologia e ameaças, além de indicar 22 áreas de conservação prioritárias, 12 delas localizadas no Brasil, país que ainda abriga quase 62% desses animais belos e ágeis nos rios e lagos. Está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes que podem contribuir na busca de um mundo melhor. Os assuntos principais, os animais silvestres nas cidades, os preparativos para a COP30 e a ecologia de Monet. Veja os detalhes do programa de hoje. Espécies nativas estão invadindo as áreas urbanas à procura de comida e refúgio. Belém, no Pará. As obras de adaptação e os desafios que a cidade enfrenta para sediar a próxima Conferência da ONU sobre o Clima. E o MASP, Museu de Arte de São Paulo, mostra como as pinturas do impressionista francês Claude Monet revelam as transformações do cenário natural na Europa. Um fenômeno frequente preocupa cientistas e ONGs voltadas para a preservação da biodiversidade. Animais silvestres invadem cada vez mais cidades do Brasil e de outros países. De acordo com os especialistas, esse comportamento pode ser resultado da fome dessas espécies nativas que não encontram alimento suficiente nas florestas fragmentadas. Elefante faminto invade loja de conveniência na Tailândia em busca de alimento. Urso entra numa casa norte-americana no nordeste dos Estados Unidos, acima da região de Nova York, e consegue abrir o freezer e tirar uma lasanha congelada. O caso da onça-pintada, que atacou e levou à morte um caseiro no Mato Grosso do Sul, causou espanto. O biólogo Carlos Joly, professor emérito da Universidade de Campinas e coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, iniciativa de cientistas do país, explica o que está acontecendo. Nós estamos fragmentando demais as áreas de vegetação nativa, ou seja, nós estamos aproximando as construções de áreas de reserva ou de áreas de proteção e, com isso, os animais não conseguem mais encontrar alimento suficiente em fragmentos e acabam buscando na área urbana alternativas para a sua dieta. São principalmente animais que não têm uma dieta especializada e que vêm buscar alimento em latas de lixo, pequenos animais atropelados, ração de pets, enfim, o que eles conseguirem encontrar para se alimentar.
Construções que se expandem por povoados e cidades e vão tomando conta de áreas de vegetação nativa na Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e outros biomas. Animais cansados e famintos, uma combinação difícil. E não estamos falando no risco de ataques a seres humanos, porque, segundo especialistas, isso é muito raro. De uma maneira geral, nenhum desses animais nos ataca. Uma onça parda, se ela for acuada, o espaço dela for muito reduzido, possivelmente ela vai atacar como forma de defesa. Ela não ataca no sentido de predar para se alimentar do ser humano. O caso que aconteceu no Pantanal era um animal extremamente enfraquecido, passando fome há possivelmente vários dias, e que num ato de desespero acabou acontecendo esse infortúnio. E essa aproximação ela é perigosa porque esses animais podem estar infectados com doenças que podem ser muito danosas para o ser humano. O rotavírus é uma das doenças principais, a leishmaniose, enfim, a raiva, eventualmente. Carlos Joly afirma que o risco de transmissão de zoonoses é maior na região norte do Brasil, onde o desmatamento desenfreado coloca o ser humano em contato com vírus e bactérias desconhecidos. Nós não temos nenhum caso reportado de uma endemia, algum caso de saúde pública em áreas urbanas grandes, mas a gente tem com frequência relatos em pequenos vilarejos, na região amazônica, uma doença desconhecida, morreram algumas pessoas, a saúde pública esteve lá para tentar identificar, e isso não se expande, porque são populações muito pequenas e que têm pouquíssimo contato com outras populações. Segundo o especialista, de maneira geral são os chamados animais sociais que se aproximam, como os macacos prego e os coatis, e de vez em quando os de hábitos mais solitários, como a onça parda e o lobo-guará. Ele explica o que fazer ao se deparar com esse tipo de situação. A primeira coisa é se afastar, não pressionar, não acuar o animal, porque qualquer animal acuado, para se defender, ele pode atacar. Na onça a gente pode ter casos graves, mas macacos podem arranhar a gente, podem morder, os coatis igualmente, enfim. Deixar o animal num canto, num recinto, que ele não tenha muita possibilidade de se movimentar, e chamar os órgãos de defesa para capturarem o animal e retornarem ele para o seu ambiente natural. Desmatamento para ocupação de áreas naturais por atividades agrícolas ou expansão das cidades que crescem sem planejamento. Habitats fragmentados, incapazes de oferecer abrigo e alimentos aos animais. Perda de contato do ser humano com a natureza. Assim são criadas as condições para que os silvestres se aproximem das cidades. O caminho para gerar uma vida harmoniosa entre todos os seres está na restauração da biodiversidade, com formação de corredores ecológicos. Tecnicamente, há avanços em relação às florestas, mas a recuperação de áreas degradadas ainda é um desafio em biomas como o Cerrado e o Pampa, por exemplo. Não adianta a gente restabelecer corredores, a cidade continuar crescendo e ocupar esses corredores. A gente realmente tem que ter um planejamento urbano que leve em consideração também as questões de mudanças climáticas. Por exemplo, quando você restaura uma área florestal, vai estar retirando CO2 da atmosfera e acumulando ele no lenho das árvores. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. 95 países negociam na Conferência da ONU em Genebra, Suíça, o primeiro acordo internacional para combater um problema grave, a poluição do planeta por plásticos. A cada ano, 22 milhões de toneladas de resíduos do material são despejados no meio ambiente,
poluem o solo, rios, oceanos, prejudicam a vida silvestre e o próprio corpo humano. Os desmatamentos na Amazônia sobem 4% no período de um ano. Já no Cerrado, houve redução de 21%. No Pantanal, a queda foi de 72% de agosto de 2024 a julho de 2025. Os dados são do sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona com 63 vetos o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que enfraquece o licenciamento ambiental. Ambientalistas defendiam a derrubada integral do chamado PL da devastação. A ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, afirmou que o governo trabalhou com cientistas e representantes da sociedade civil para viabilizar vetos que garantam a integridade dos processos. Foi mantida uma novidade, a licença ambiental especial. Ela identifica processos estratégicos para o país que serão tratados como prioridade. Uma nova equipe vai agilizar prazos para análise, respeitando regulamentações dos órgãos ambientais. Segundo o governo, novos textos foram escritos para dar segurança jurídica para empreendimentos e investidores, assegurar os direitos dos povos indígenas e quilombolas e tornar mais ágil o licenciamento. A proteção da Mata Atlântica, que tem uma lei federal específica, também foi mantida. Estados e municípios não poderão se sobrepor às decisões federais. O governo aponta como positivo o fato de ter sido criada uma norma geral para o licenciamento ambiental, que não existia no país. O presidente Lula envia agora um novo projeto de lei para o Congresso, que decide se mantém ou derruba os vetos. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. Na segunda reportagem da série sobre os preparativos da COP30, você acompanha as obras e os desafios que a cidade de Belém enfrenta para receber a Conferência da ONU sobre o Clima. O Repórter Eco apresenta mais uma reportagem da série especial sobre os preparativos da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que será realizada em novembro em Belém. Hoje você acompanha as obras em andamento e os desafios que a cidade paraense enfrenta para sediar um dos encontros mais importantes das Nações Unidas sobre o aquecimento global. A cidade brasileira anfitriã da Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas se prepara para receber o maior evento ambiental do mundo. Até 50 mil pessoas são esperadas em Belém em novembro. Em meio às discussões sobre falta de hospedagens e preços abusivos dos hotéis, obras em diferentes cantos da cidade seguem a todo vapor para deixar prontas as estruturas necessárias. Um dos pontos finalizados é o Parque da Cidade de Belém. Inaugurado no final de junho de 2025, este será o palco da COP30. A Conferência do Clima da ONU é dividida em duas partes. A verde, um espaço dedicado à participação de ONGs e público em geral, e a azul, restrita aos negociadores climáticos oficiais. O Parque da Cidade, aqui de Belém, servirá como uma área complementar à Conferência do Clima. Será o ponto de encontro, principalmente da sociedade civil. Faz parte da Green Zone, a zona verde da COP30. Aqui atrás de mim, a Blue Zone, a zona azul. A partir de novembro, esta área passa a ser território da Organização das Nações Unidas. Olhares do mundo todo estarão voltados para as negociações que acontecerão aqui e definirão o futuro do planeta.
Belém vai herdar um legado muito importante, que é uma grande revitalização nas suas áreas, não somente no eixo COP, mas nas suas áreas mais vulneráveis. Nós temos ali vários canais que estão passando por macrodrenagem, a parte de saneamento, nós temos aí 33 quilômetros de saneamento que está sendo implementado aqui na cidade de Belém. Mas não faltam críticas às obras da COP30. De acordo com moradores do bairro do Telégrafo, onde fica a comunidade da Vila da Barca, lar de 4.000 famílias em situação de vulnerabilidade, rejeitos das obras têm sido despejados no local. É o que explica a líder comunitária Suane Barreirinhas. E eles estão jogando a lama, o rejeito todo na comunidade e agora eles querem construir uma estação de tratamento de esgoto da DOCA, que vai beneficiar a DOCA e não a comunidade da Vila da Barca. Então, para a gente, com certeza, a gente está ficando com um ônus, que a COP ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. É um evento importante, é onde decide as nossas vidas. Quando eles constroem um parque linear no bairro mais caro e despejam a lama no bairro mais pobre. A comunidade da Barca teve origem com ribeirinhos que ergueram as primeiras casas usando madeira de uma barca encalhada às margens do rio Guajará. De lá para cá, não parou de crescer. Hoje é uma das maiores comunidades em palafita de toda a América Latina. Tão grande quanto o tamanho são os desafios sociais e ambientais. Não existe um esgoto regular na comunidade. Até a tubulação para que entrega a água para as comunidades, ela é ilegal no sentido de que foi a comunidade que construiu. Isso a gente fez há 40 anos atrás e ainda é a mesma estrutura que existe. E existe também uma luta por moradia digna, né? Que existe um projeto chamado Palafita Zero, que ainda não foi concluído, 20 anos depois ele não foi concluído. Então a gente tem algumas famílias que estão aguardando ainda para receber suas casas, que é para sair das palafitas e ir para cá de alvenaria, e a tentativa de remanejamento mínimo. Para tentar amenizar a dura realidade, Suane fundou na comunidade o projeto Barca Literária, que leva a leitura para as crianças. A minha turma é a turma de cidadania climática, então a gente passa a olhar a comunidade com outro olhar, com o lugar de dizer, peraí, o esgoto não é só o esgoto, ele também vira uma questão da pauta climática, né? E a gente entender a própria moradia, o que é que se tem, a desigualdade econômica, o que é que a gente pensa sobre isso. Os moradores do bairro do Telégrafo também contam com o núcleo de oficinas Curro Velho, da Fundação Cultural do Estado do Pará. O espaço oferece aulas de teatro, dança e circo, mas está ameaçado principalmente pela pressão imobiliária. Mica Nascimento é técnico em gestão cultural do núcleo e se emociona ao falar do lugar. A gente tem sofrido ultimamente com corte de verba e tal, a gente não tem conseguido produzir tudo que nós estávamos acostumados a produzir, mas assim, esse é um lugar que está no coração das pessoas. A gente fica brigando o tempo todo pela manutenção de um lugar que o Estado devia fazer questão de manter. Estimular a cultura e incentivar o conhecimento. Caminhos de esperança de tornar Belém sede da COP30, um lugar de harmonia entre a floresta amazônica e as pessoas. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Exposição no MASP, Museu de Arte de São Paulo, mostra como a obra do grande artista francês Claude Monet tem um forte vínculo com a natureza. A ecologia de Monet está em exposição no MASP, em São Paulo. A programação do museu de 2025 é dedicada às histórias da ecologia. Pinceladas densas e horizontais formam o campo de tulipas lilazes, rosadas e vermelhas na Holanda.
A pintura das rochas costeiras e do azul profundo do mar Mediterrâneo demandou extenuantes caminhadas em Antibes, na França. Névoa e fumaça nas pontes sobre o rio Tâmisa, em Londres, revelam transformações industriais na metade do século XIX. São obras do francês Claude Monet, exibidas no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na capital paulista. Captar momentos ao ar livre de cenas do cotidiano foi o maior foco do pintor Monet. Ele nasceu em Paris e passou a infância na Normandia, na França. O pai queria que se tornasse comerciante, como ele era, mas a arte falou mais alto e Monet se tornou um dos maiores nomes do impressionismo. Ele teve um olhar muito mais abrangente, muito mais complexo e singular no encontro dessas paisagens e dessa natureza e do meio ambiente, com uma noção de sociedade, com as cidades que estavam se urbanizando naquele momento, em meados do século XIX. Ele estava muito ciente dos debates científicos na época. Com a Revolução Industrial, obviamente os níveis de poluição aumentaram muito na Europa. Ele alugou um quarto de hotel em Londres, ficou 3 anos lá, pintando de frente para as 2 pontes mais famosas de Londres. Então ele produziu uma série de cerca de 40 obras retratando o fog, a névoa londrina, em encontro com a poluição. A exposição A Ecologia de Monet é uma rara oportunidade para apreciar mais de 30 obras. Elas vieram de museus e coleções particulares de vários países. O termo ecologia surge mais ou menos nesse período, em 1860, primeiro aludindo a uma economia da vida, ali, a essa noção de uma interconexão entre diferentes seres, entre plantas, entre animais. O Monet não se dirige a isso especialmente, mas a gente consegue entender que isso é muito presente nas obras dele. Essas telas deles, do começo do século XX, hoje são estudadas não só por historiadores da arte, mas também por cientistas do clima, porque elas são consideradas documentos daquela época. Então eles estão estudando não apenas a figuração, o que ele pintou ali, mas também o pigmento, como esse pigmento se comportou, né, em Londres naquele momento e ao longo do tempo. Estas são imagens do rio Sena, que banha cidades onde Monet viveu a maior parte da vida. Da caminhada à beira-rio até o degelo atípico no inverno de 1879, que gerou forte correnteza e alagou o jardim da casa do pintor. Estas são as famosas ninféias do lago de Giverny, criado artificialmente por ele na propriedade onde viveu por mais de 4 décadas. Elas foram tema de mais de 250 telas. É um lago que ele criou, desviando a água de um pequeno riacho. Ele teve até que pedir permissão para a prefeitura. Então, se por um lado ele cria uma natureza domesticada em Giverny, por outro nós temos obras em que ele entra em excursões muito perigosas pelo território para conseguir vistas, né, que tinham fugido do cartão postal da época, do topo de falésias enormes, ou entrando em grutas para conseguir pintar mais próximo do nível do mar. A Ecologia de Monet, no MASP, chegou a receber mais de 8.000 visitantes num dia. Às terças-feiras, o ingresso é gratuito. A sala fica lotada. Adriano Souza veio de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, fazer um bate-volta especialmente para ver as pinturas. Eu vim de uma família caiçara e no quarto do meu avô ele tinha um quadro. Não era de nenhum dos grandes, mas era um quadro no estilo impressionista. Então, desde criança, eu sempre me interessei por isso, ele me ensinou bastante. E Monet é meu artista favorito. Antes de entrar aqui no MASP, eu estava com o coração acelerado, parecia que eu ia ter um encontro quando eu era adolescente, sabe? Não sei nem explicar, é mais do que eu esperava. Muitos pais trazem os filhos para ver o artista francês. A administradora Tarsila Scott veio com Vitor e Sofia. É emocionante os efeitos, a técnica que ele usa e a força que ele coloca, né, o sentimento,
nessa contemplação do espaço, das paisagens. Elas trazem uma textura tão linda, assim, de como ele pintava, sabe? Uma técnica muito incrível, sabe? Ele mistura as tintas e as cores elas ficam super harmoniosas. Histórias da Ecologia é o tema da programação do MASP para 2025. São exposições, seminários e publicações que abordam a crise climática e a relação do ser humano com o meio ambiente, em conexão com as práticas artísticas. Então, o encontro do Monet com a ecologia pode fazer o público pensar não só sobre a obra do Monet, que ele vai reencontrar, né, aqui em São Paulo, mas também sobre as questões climáticas, né, do nosso tempo, tão prementes que o Monet, de certa forma, antecipou esse debate. O Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!